Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai falar sobre fisioterapia e osteopatia. Tem muita coisa boa e interessante. Quem vai contar pra gente as novidades é o Dr. Bruno Frederico, que é fisioterapeuta e osteopata. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado. Dr. Bruno, fala pra gente então um pouquinho como é que se define as atividades de um fisioterapeuta. Bom, hoje em dia a fisioterapia ela está em um campo muito aberto. Cada dia mais ela está abrindo seus horizontes e atuando em diversas partes da sociedade. Hoje nós temos o fisioterapeuta na parte esportiva, nós temos o fisioterapeuta na parte de UTI, tratando aí as questões da reabilitação respiratória, motora, de uma forma geral. Nós temos a fisioterapia na parte pós-operatória, pós-cirúrgica, a fisioterapia na parte da estética, a fisioterapia na parte motora, na parte neurológica, que nós recuperamos muito bem em uma velocidade rápida do que se tinha antigamente, pacientes que têm traumatismo craniano, pacientes com problemas neurológicos do tipo AVC ou outras doenças também crônicas, degenerativas. Então a gente consegue prolongar a vida dessa pessoa, dando a ela melhor qualidade de vida. Através da reabilitação. Através da reabilitação. Quer dizer, a fisioterapia foi reconhecida oficialmente no final da década de 60, né? Isso. De lá para cá o crescimento é imenso, é olhos vistos, né? Isso. É uma prática muito recente, que está muito em desenvolvimento ainda, e ainda tem muito o que desenvolver. Agora, como que o senhor definiria para a gente a reabilitação, a prevenção e o acompanhamento fisioterápico? Na verdade de tudo, primeiro nós temos que pensar na prevenção de qualquer tipo de doença. O que é uma doença? Doença é qualquer forma de desordem ou de desajuste do corpo, não importa em qual âmbito ela esteja. Então, sempre devemos trabalhar na questão da prevenção. A prevenção nós temos como uma atividade física, uma boa noite de sono, uma meditação, uma boa prática da dieta, né? Dieta não é só a gente comer para não engordar, é a gente comer qualidade, comer nutrientes, e juntando tudo isso aí, nós temos saúde. Então, esse é o primeiro passo. Mas quando isso nem sempre está de forma plena na nossa vida, gera a doença. E a doença ela tem que ser tratada na sua origem, na sua raiz. E que nós mesmos devemos identificar a origem do nosso problema para a gente poder consertar o mais rápido possível. Caso a gente não consiga identificar e não consiga resolver, nós devemos buscar a ajuda de um profissional que ele é capacitado para orientar essa recuperação. Aí a gente entra já na parte do tratamento, que ele tem que ser orientado de acordo com aquilo que você tem. Aí depois a gente entra na fase de manutenção, para poder fazer com que a doença não penetre no corpo de novo. Quer dizer, no mundo de hoje, como o estresse faz parte da vida até do bebezinho, isso. É mais difícil não adoecer, então, né? É mais difícil não adoecer. Mas para isso também, da mesma forma que vieram problemas, também vieram soluções. Hoje nós temos uma vida que é desregrada, geralmente, né? Porque não é o correto. Mas também nós temos formas de tratar isso daí. Nos mostrando uma forma mais legal de atividade física, da nutrição, que antigamente a gente não via como uma questão de saúde, se via como questão mesmo de fazer alguma coisa. Hoje não, já é obrigatório e para todo mundo, tendo doença ou não doença, praticar uma atividade física, se alimentar bem, para poder que os efeitos do estresse sejam dissipados pelo corpo, eles não se acumulem. Quer dizer, hoje é até mais fácil ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, não só na área clínica, como o senhor citou antes, mas nas escolas já tem, né? Em clubes sociais já tem. Sim, tudo. Hoje nós temos a atuação, inclusive, do professor de educação física nas escolas, que ele tem uma visão geral da coisa também, ele sabe orientar muito bem uma criança numa escola quando tem um problema ortopédico, procurar um fisioterapeuta, procurar um médico. E a fisioterapia ela entra também nessa parte na reabilitação rápida, promovendo devolver
o indivíduo, a funcionalidade do corpo para que ele volte a fazer as atividades físicas. Agora, doutor Bruno, uma coisa que me preocupa muito, a gente sempre debate isso aqui no programa, é a questão das mochilas extremamente pesadas para as crianças e adolescentes. Né? Eu acho que mochila de 5, 6 quilos é uma coisa absurda. Como que a gente resolve, como a gente previne um problema de coluna na criança, no adolescente? Esse é um problema que, desde que eu me entenda também por criança estudando, tem Já isso usou daí. a mochila pesada Já usei mochila também, pesada. Né? E junto a isso, nós temos muitas crianças com escoliose, com problemas de hipercifose, problemas de coluna, que estão relacionados ao peso da mochila. Nós temos crianças hoje de 10 anos carregando mochila de 5 quilos. Entendeu? 10, 15 anos carregando mochila de 5 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Então, eu tento falar isso para as escolas, mas botar armário, mas nem sempre funciona. Já conversei com vários professores, vários coordenadores, para ver se a gente tenta mudar isso daí, mas nem sempre funciona. Então, o que acontece? Questão de mochila, tentar levar o menos possível de peso, tentar equilibrar as duas alças da mochila, para que não fique o peso mais no ombro do que o outro. Uma questão também que é um mito, que a gente pensa aquele carrinho mochilete, isso. Não é legal também, porque a mochilete, você na verdade você não carrega ela do seu lado, você tem que fazer uma torção de tronco, e isso gera um encurtamento de uma cadeia cruzada, uma cadeia muscular cruzada, e isso gera escoliose, gera um ombro mais para frente do que o outro, aí gera outras compensações também cranianas, e a criança 3, 4, 5 anos depois pode desenvolver uma doença relacionada à história dela passada. É uma coisa complicada, né? É, um pouquinho. Agora, quando que nós, enquanto pais e até os educadores, chegamos à conclusão de que uma criança precisa realmente do acompanhamento de um fisioterapeuta? A criança, você observa muito a criança, você tem que observar muito a criança. Se ela senta errado, se ela senta com o pé aqui no bumbum, se ela está carregando mochila muito pesada, se ela carrega mochila só em um ombro, ou se bolsa só em um ombro, se ela fica muito tempo no computador de forma emborcada, e os sintomas mesmo que ela vai falando, de dor, prestar muita atenção sempre na coluna da criança, prestar muita atenção nos pés da criança, se a criança tem um pé mais plano do que o outro, ou pisando mais para dentro ou mais para fora do que o outro, se ela falando com você, ela posiciona a cabeça dela torta, ou se quando você fala com ela, ela sempre coloca um ouvido na frente do outro para poder tentar escutar melhor. E se ela está aprendendo bem a matéria na escola, porque tudo isso pode nos mostrar um problema auditivo, um problema visual, e todas essas alterações vão nos levar a alterações de coluna também, que são alterações da adaptação do corpo. Agora, você estava falando de escoliose e o mito dor. Isso. Né? Como é que se relaciona isso aí? Na verdade, a escoliose é uma doença secundária, é uma doença adaptativa. E toda doença secundária adaptativa, geralmente, ela não é dolorosa. Ou seja, é uma doença que ela está surda ali. Ela tem um problema, mas ela não causa dor. Sempre o que causa dor é a origem principal do problema. Então, na verdade, quando a gente tem uma escoliose, a gente bota muita culpa nela da nossa dor na coluna. Mas ela não causa dor nenhuma. Entendeu? Ela não causa dor, não causa problema. Mas alguma coisa está gerando ela. E essa alguma coisa que está gerando ela é o que nos gera problema. Ou agora, ou em um futuro próximo, ou em um futuro bem distante. No caso, quais seriam as alterações? Primeiro, nós temos que tratar o que está causando a escoliose. Qual é a origem dessa escoliose? Essa escoliose está vindo de baixo para cima ou do crânio para baixo. Então, às vezes nós temos uma torção de alguma vértebra, um mau posicionamento de um osso occipital, um osso do crânio, e que isso vai gerar um bloqueio na base do crânio junto com a primeira vértebra cervical e vão gerar informações elétricas para a musculatura de um lado da coluna para se contrair mais do que o outro. Então, esse lado vai ficar mais contraído. E, por consequência, a vértebra vai ser puxada mais para um lado. Aí começa a se formar ou um C ou um S na coluna. Então, na verdade, a gente não tem que ficar baseado só na questão do S da coluna, porque aquilo é um problema secundário, não é a origem do problema. Então, nesse caso, devemos corrigir a base do crânio, ver se é um problema do nível oftálmico ou auditivo,
ou da própria articulação temporomandibular, da oclusão da boca. Então, é importante você ter uma equipe multidisciplinar avaliando, analisando para tratar dessa pessoa. No caso da criança, geralmente as escolioses, elas são evolutivas nas crianças e depois estabilizadas, depois que você passa em torno dos 16, 17, 18 anos, vai variar um pouco de indivíduo para indivíduo, e tratar a origem do problema. No caso ela sendo ascendente, vindo de baixo para cima, temos que avaliar os pés, temos que avaliar os joelhos, ver se os dois pés estão bem, estão equilibrados um com o outro, se nós temos alguma alteração de membros. Na grande maioria dos problemas, a alteração está no quadril, que isso faz com que uma perna fique maior do que a outra. Então, a partir do momento que a gente corrige a origem do problema, corrige o quadril, corrige o pé, aí o tratamento se torna mais rápido, mais fácil e mais eficaz. Que adolescente também tem um chamado estirão do crescimento também, que é uma fase complicada, né? Isso. Eles sentem dores, né? Isso, As dores ósseas geralmente são normais nas extremidades da criança na fase de estirão de crescimento. Mas quando isso passa a ser muito acentuado, há um problema. Entendeu? Então, a escoliose ela deve ser observada quando a criança está em torno aí dos seus 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, e deve ser tratada imediatamente. Porque a partir do momento que ela se estabiliza, fica em torno mais ou menos de 16, 17, 18 anos, depois não tem mais como ser reversível. A não ser que a pessoa tenha uma escoliose de origem postural, que aí, na verdade, ela está sentando errado, ela está deitando errado, se posicionando errado no seu meio, no seu trabalho, que aí tem como a gente ajustar. Mas uma vez ela estabilizada, não há como a gente reverter isso. A gente tem como reverter a origem dela. Ela fica com aquilo ali. E ela passa a ser muito prejudicial a partir do momento que ela começa a evoluir muito, a crescer muito. Inclusive, existem várias doenças que estão relacionadas a isso. E aí sim, aí precisa de um acompanhamento, muitas vezes, de você colocar um colete, ou muitas vezes até de fazer uma cirurgia, que não é muito comum, mas muitas pessoas têm escoliose acima de 30 graus, 35 graus, 40 graus, 45 graus. Aí a indicação de um colete, a indicação de repente de uma cirurgia, aí o médico sabe avaliar muito bem essa questão de quando ser e qual é o benefício que aquilo vai trazer. Porque a escoliose muitas vezes ela pode comprimir até uma víscera, aí passa a ser um pouco mais complexo. Ok. Olha só, eu vou para o intervalo comercial e volto daqui 1 minuto. Não sai daí não que o papo tá bom. Pois eu não falei que era rapidinho e eu já estou de volta aqui no estúdio com o Dr. Bruno Frederico, que é fisioterapeuta e osteopata. Dr. Bruno, ATM também é outro problema que todo mundo reclama, né? O que é ATM? Isso. A ATM, na verdade, é uma articulação que todos nós temos, que ela é representada pela junção do osso temporal, o osso do crânio, com o osso da mandíbula, que é um osso, faz parte de um osso da face. É uma articulação que é um pouco complexa. Na verdade, a mandíbula é um osso que, vamos dizer que ele seja, todas as partes do corpo estão integradas a esse osso. Então, nós podemos ter duas origens de problemas nessa articulação. Um é um problema dentário, é um problema de má oclusão ou de ajuste de um dente mal posicionado que causa esse distúrbio. Isso daí é muito focado para o dentista. O dentista é o responsável por tratar essa parte de dente. E geralmente a pessoa vai direto ao dentista. E cabe ao dentista também saber até onde ele pode ir, entendeu? E a outra parte é do fisioterapeuta, que aí já entra, geralmente 90% dos casos estão relacionados a problemas motores. Nós podemos ter problemas de ATM relacionados a um mau posicionamento do pé, ao mau posicionamento do quadril, ao mau posicionamento do sacro, a um mau funcionamento ou mau posicionamento do fígado, ou do estômago, ou do intestino,
do ombro, do próprio osso temporal mesmo, de um problema auditivo, de um problema oculomotor. Então, é bem complexo a gente trabalhar a parte de ATM. Então, como todo tratamento, nós devemos ir na origem do problema. A partir do momento que nós tratamos essa origem, tipo, vamos dar um exemplo de um problema que vem do ombro. Geralmente, nós temos um problema de mau posicionamento de uma costela. Esse mau posicionamento de uma costela gera um bloqueio do osso da escápula, que tem um músculo que se liga à mandíbula, e isso faz a mandíbula puxar mais para um lado do que para o outro. Por consequência dessa alteração, você tem o côndilo da mandíbula que vai se posicionar de forma errada junto ao osso temporal. Então você vai ter ali milhares de alterações ligamentares, musculares, que vão gerar dor. Problemas de ATM também estão muito relacionados a problemas emocionais. E talvez seja aí 60% a 70% dos casos. O problema emocional aparece, que nos geram problemas motores, que nos geram problema na ATM, ou problemas energéticos também. Problemas de origem emocional, que nos geram problemas energéticos, que nos geram contrações musculares e que nos geram tensões nessa parte do corpo. Então, o profissional ele tem que ser qualificado para ver, observar, analisar a origem do problema. Às vezes, nós temos um problema de origem emocional, que você está tendo um problema com alguém. Não adianta você tratar, não adianta você fazer tudo, se você não resolver esse problema de origem com alguém. E, geralmente, esses problemas estão relacionados a raiva, ódio, fúria ou mágoa. São alguns dos quesitos emocionais que estão relacionados à ATM. E frustração também. É complicado, né? Complicado. Agora, o senhor também é osteopata, né? Isso. Que é uma ciência que vem aí do final do século XIX e trata as doenças sem necessidade, né? Muitas vezes de cirurgia até de medicamento. Que maravilha, como que é isso? A osteopatia ela foi desvendada, né, por um médico americano chamado Andrew Taylor Still. Ele vivia no Missouri, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, e apesar de ser médico, ele não acreditava muito nas técnicas da medicina, na época mais ou menos de 1840, 45, por aí. E ele via que aquilo não tinha muito um fundamento e que as técnicas não eram muito precisas. Com isso ele teve a perda de 2 filhos, depois perdeu a esposa também, por meningite, e quis descobrir o porquê da meningite, por que eles morreram. Então, um pouco insatisfeito com as questões médicas atuais, ele buscou a tribo indígena dos Cheyennes, e que lá ele começou a estudar muita anatomia e muita prática de terapia manual, muita prática de terapia natural com os índios, os Cheyennes. E depois ele voltou, foi para a Guerra Civil nos Estados Unidos, que atuou como médico para tratar problemas de coluna dos soldados, e começou a manipular as colunas, a entender o porquê dos problemas da coluna. Com isso, ele, como médico, fundou uma escola de osteopatia, que não foi muito bem vista pelos médicos da época, só que aí começou a se apresentar muitos trabalhos bons em cima disso. Começou a crescer uma cidade em volta do consultório dele. Por consequência, a medicina americana foi e abraçou a osteopatia. Então, hoje a osteopatia faz parte da medicina americana. Com isso, ele teve um aluno muito bom, que se destacou, chamado William Sutherland, que era um inglês. Esse William Sutherland foi para a Inglaterra, onde fundou a escola inglesa de osteopatia, e daí se difundiu para a Europa. Então, hoje na Europa, nós temos fisioterapeutas e médicos habilitados a tratar da osteopatia. Nos Estados Unidos, são médicos osteopatas. No Brasil, a legislação permite ser feito só por fisioterapeuta. Então, você estuda a fisioterapia e depois faz um curso por fora de 5 anos, em torno de 5 anos, estudando a técnica para ser aplicada. É como se fosse uma segunda faculdade, né? É como se fosse uma segunda faculdade, né? A graduação regular de fisioterapia e mais uma graduação, vamos dizer assim, em osteopatia, isso né? Mesmo. Agora, como é que são aplicadas, né, as técnicas no tratamento de osteopatia?
Vamos lá. A osteopatia, ela é somente anatomia, biomecânica e fisiologia. São só esses 3 elementos que você precisa de entender para poder conseguir observar todas as desordens na pessoa. Então, a anatomia, ela é extremamente complexa. Ela vê o organismo como um todo. Não, melhor, a osteopatia vê o organismo como um todo. A anatomia, sendo complexa, ela consegue entender, consegue mostrar, através de física, através de palpação, a relação que nós temos com os nossos pés, com os nossos olhos, vamos supor. A relação que nós temos da forma com a qual a gente pisa, de um trauma que a gente leva na coluna, com o nosso lado emocional. E vendo essa parte como um todo, o organismo como um todo, não só como um membro, se nós temos um problema de joelho, a origem do problema não está no joelho, nós temos que ver que pode estar de milhares de partes do corpo. Ela trata a raiz do problema, a origem do problema. Com isso, é um tratamento que é rápido, eficaz e curador muitas vezes. Eu costumo dizer que a osteopatia, ela trata tudo, mas às vezes não cura tudo. No caso de uma artrose evoluída, nós vamos identificar o porquê que causou aquela artrose na pessoa. É a idade? Nem sempre. Hoje nós temos pessoas com 30 anos, 35 anos que já aparecem artrose. Então, coisas que se apareciam antes. Então, vamos identificar o porquê. É a forma que o osso está mal posicionado, é a forma que o ligamento está preso, que está jogando mais tensão em um músculo do que no outro. Então, a gente tem que ver sempre a origem do problema, saber o mecanismo do funcionamento muscular, ósseo, ligamentar ou visceral também. Nós temos muitos problemas de coluna que a origem do problema é visceral. Uma víscera está presa através de um ligamento, de uma fáscia, em alguma estrutura óssea. Então, essa estrutura óssea ela vai gerar um deslocamento, que vai gerar uma compressão, que vai gerar uma dor irradiada. Mas muitas vezes o problema não está ali. É numa víscera que está funcionando mal, é numa víscera que está mal posicionada. Então, a gente conserta e reposiciona essa víscera. Por consequência, solta esse ligamento. Por consequência, a estrutura óssea volta a funcionar melhor. Por consequência, ela descomprime aquilo que está sendo comprimido. Por consequência, cessa a inflamação, cessa todos os efeitos da inflamação, como dor, vermelhidão e dores irradiadas, e aí a gente devolve a capacidade funcional que aquela estrutura tem. O paciente passa da fase crônica, aquela dor horrível. Aí mantém o tratamento de reabilitação, de acompanhamento, ou em muitos casos ele curou e ele vai embora, não quer voltar mais, só volta na próxima dor. Geralmente uma sessão de osteopatia, você já tem resultado na primeira sessão, entendeu? Mas aí depende muito do paciente. Não adianta a gente tratar dele ali e ele chegar em casa e pegar o peso de forma errada, varrer a cara de forma errada, fazer aquilo que ele é limitado a fazer, entendeu? Por consequência disso, o problema pode voltar. Mas quando ele se conscientiza do problema dele e resolve o problema dele, a origem do problema dele, é sempre indicado depois de você fazer uma atividade física adequada para você, de acordo com o problema que você tem, para que a estrutura continue no lugar, para que você estabilize essas estruturas ósseas, articulares, ligamentares, e que você não volte a ter o problema. Você não tem essa recidiva. Que aí você fazendo uma atividade adequada, você vai se manter na sua saúde plena de uma forma geral. Ok. Agora, o senhor também trabalha com acupuntura. Isso. Uma prática da medicina tradicional chinesa, antiga também, isso, né? Isso. Eu queria que o senhor falasse rapidamente para a gente em relação a essa questão. A questão da acupuntura. A acupuntura é uma arte milenar, é uma arte maravilhosa. Ela trata dos problemas de origem energética que geram outros problemas de origem mental, física, visceral, de uma forma geral também. E ela consegue englobar o organismo como um todo também. Ela trata também da origem do problema, visa a origem do problema, para que você tenha uma recuperação mais rápida e mais eficaz. E atuando a osteopatia com a acupuntura, com outras técnicas também, a recuperação é mais rápida ainda. Porque eu costumo dizer, Márcio, que o organismo ele é feito de 4 principais elementos. Nós somos feitos da nossa estrutura física, que é composta pelos nossos músculos, vísceras, ossos, parte neurofuncional.
Pela parte energética, que é energia que flui na gente, energia que a gente absorve, que a gente dispersa e que circula. Pelo nosso emocional, que é o nosso psique, que é de extrema importância também, e o nosso lado espiritual, que é o nosso lado da fé, o nosso lado da crença. Então, quando nós temos esses 4 elementos em equilíbrio, nós temos saúde. A partir do momento que nós temos um elemento em desequilíbrio, a doença penetra. Eu gosto também de falar que o organismo humano ele não foi feito para ficar doente. Ele foi feito para ter saúde. Nós que permitimos que a doença penetre na gente. E toda doença ela tem um porquê. Na verdade, ela não vem para te maltratar, ela vem para te curar. Ao contrário da dor, que é uma coisa ruim, como todo mundo pensa, eu já consigo ver a dor como uma coisa muito boa. Que a dor mostra o caminho da cura para a gente. E nós mesmos somos capazes de curar os nossos problemas e para que tenhamos saúde e viver muito bem. Plenamente bem, né? Pois é, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo super legal aqui. O senhor está convidado a voltar outras vezes, que assunto obrigado. Não vai faltar. Tem muita coisa, né? E antes de terminar, eu não posso deixar de mandar beijo também para a Dilce, minha amiga Dilce lá da Mecanografia do Ferreira Machado, que é fã de carteirinha do programa, e para a enfermeira Luciana Henriques. Gente, olha, beijo. Entre em contato com a gente, marciatebarcelos@gmail.com. Você também pode ver essa entrevista do Dr. Bruno na coluna Falando em Saúde no Urural, urural.com.br. E se você tiver um tempinho, dá uma espiada no meu blog também, tem uma coisinha lá que você vai gostar, sempre tem uma novidade. Blog de marciabarcelos.blogspot.com. Não se esqueça, a gente se vê.